Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia aos irmãos e irmãs que estão presentes aqui no templo. Bom dia aos irmãos e irmãs que estão presentes através dessa transmissão. Um dia um pouco frio, menos para mim que sou curitibano. Não, eu preciso confessar, pela primeira vez em todos esses anos eu estou com frio. Talvez esteja ficando velho, ou esteja ficando magro, ou as duas coisas, ou como alguém já me disse: pastor, você virou campineiro. Tá bom, eu acho que é isso. Assumi a minha nova identidade, então. Bom estarmos juntos. Alguns de nós não nos víamos há muito tempo. Quero convidar você então a olhar para o lado, ver o seu irmão. Alguns não mudaram absolutamente nada. Vamos dizer assim, ninguém mudou absolutamente nada. Talvez um pouco mais de cabelo, talvez cabelo um pouquinho mais branco. Alguns com menos cabelo, mas unidos num só coração. Como é bom estarmos em família. Como é bom estarmos em família. E nós vamos orar agradecendo a Deus. Pai querido, nós queremos iniciar essa oração dizendo que o Senhor é bom, que o amor do Senhor dura para sempre, que a fidelidade do Senhor não tem fim, que o Senhor é tudo que nós temos, o nosso futuro está nas Tuas mãos, Tu diriges a nossa vida, e é nisso que nós cremos, que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. Nesse tempo tão difícil de pandemia, com tantas dificuldades, medo, limitações, todos os dias desfrutamos da Tua presença, do Teu cuidado, da Tua proteção. Nunca nos faltou o Teu cuidado. E é por isso que nós nos reunimos novamente nesse dia, dia do Senhor, dia da ressurreição do Senhor, para celebrar a vida que nós temos em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, e que o Senhor se agrade desta nossa celebração. Te agradecemos especialmente pela Tua presença aqui. Recebe nossa oração por Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar uma canção. Quero convidá-los a ficar em pé, os que estão aqui, os que estão em casa, e nós cantarmos essa canção de louvor. Luz do amor de Jesus que brilha, mesmo nas densas trevas brilha. Luz do mundo que Tua verdade brilha em nós e nos dê liberdade. Brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da Tua glória, Consolador, fogo ardeia em nós, para inundar as nações com a Tua graça, que Tua voz fale em nós e haja luz. Venho em Tua presença santa, onde o Teu esplendor me espanta. Pelo sangue o Teu brilho acrescenta, Tua luz trevas sempre afugenta. Brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da Tua glória, Consolador, fogo ardeia em nós, para
face a brilhar, aprende, transformados de glória em glória, mudaremos assim nossa história. Brilha Jesus, sim, brilha em nós. Brilha Jesus, enche a terra da tua glória, Consolador, fogo ateia em nós, para inundar as nações com a tua graça, que tua voz fale em nós e haja luz. Jesus é a luz que brilha em meio à escuridão. Escuridão que nós, seres humanos, construímos pelas nossas decisões de andarmos longe da luz que é Jesus. Mas Deus é bom. Deus não se esquece de nenhum de nós. Em Jesus Cristo, Ele traz luz que afugenta toda a escuridão da vida da gente. Passamos por muitas dificuldades, sofrimentos, dores, medos. Tempos difíceis nós estamos vivendo, mas Deus sempre está presente. E eu quero convidá-los para orarmos juntos, convidar você a colocar diante de Deus as suas necessidades, os seus medos, as suas ansiedades, as suas dificuldades, os seus pedidos, colocar diante de Deus as pessoas pelas quais você tem orado, e nós orarmos agora com confiança, sabendo que Deus ouve e responde cada oração. Coloque diante de Deus então a sua necessidade e nós vamos orar juntos. Pai querido, nós te agradecemos, porque o Senhor cuida de nós, porque nós não estamos sozinhos em meio a essa pandemia, o Senhor caminha conosco. E ajuda-nos também a caminharmos contigo, a não nos afastarmos de Jesus Cristo. Há muitas coisas que os meus irmãos e irmãs colocam diante de ti nesse momento. Suas incertezas, suas inseguranças, suas dúvidas, suas dores, seus temores, seus sofrimentos, pessoas pelas quais eles têm orado. E nós fazemos isso na confiança de que o Senhor ouve e responde às nossas orações, de que aquilo que estamos colocando diante do Senhor não fica perdido no ar, mas é acolhido pelo Senhor, e o Senhor age em resposta. Nós te agradecemos também por aquilo que o Senhor faz e que nos beneficia sem que nós saibamos. Cremos que o Senhor faz muito além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Por isso eu peço, Pai, estende tuas mãos de graça e misericórdia sobre os meus irmãos e irmãs. Cura, Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, restaura a saúde deles em nome de Jesus, Pai. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades profissionais, financeiras. Tem misericórdia, Pai, abre as portas para aqueles que estão desempregados e que não falte o pão na mesa destas famílias. Pai, traz coragem para aqueles que estão com medo da caminhada, renova as forças daqueles que já estão cansados, levanta aqueles que já estão caídos, aumenta a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Pai, traz cura para os relacionamentos, seja os casamentos, as relações familiares, traz cura, Pai, em nome de Jesus. Nós cremos que somos, por bons poderes, maravilhosamente cercados e protegidos pelo Senhor. E por isso nós te agradecemos. E aquilo que está no coração dos irmãos e irmãs, que eles nem sabem verbalizar, nem conseguem verbalizar, nós também colocamos estes sentimentos diante do Senhor, porque o Senhor sabe ler o nosso coração e sabe discernir aquilo que sentimos e aquilo que precisamos. Por isso, Pai, dá vitória naquilo que eles têm buscado diante do Senhor, em nome de Jesus. E recebe a nossa oração,
com muita gratidão, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar sobre a fidelidade de Deus e que essa poesia, essa música possa encher o nosso coração de confiança. Vocês podem sentar. Quero ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16.
Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos orar. Pai querido, que a Tua palavra e o Teu Espírito encontram um coração e corações receptivos, que Tua palavra e Teu Espírito nos fale, nos cure, nos transforme, nos oriente. Que o Teu Espírito que inspirou essas sagradas palavras também ilumine o nosso coração nessa manhã. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar e ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Um sábado qualquer, na tradição da espiritualidade judaica do povo, o sábado era reservado para a devoção a Deus. Sábado era o dia especial de estar então em devoção. Havia basicamente dois sistemas na devoção do povo: o sistema do templo e o sistema da sinagoga. O sistema do templo, um sistema antigo, em que pessoas especializadas serviam no templo, sacerdotes, responsáveis pelos sacrifícios, responsáveis pelos rituais do templo, rituais minuciosos, difíceis, pessoas que eram altamente treinadas durante décadas para exercer estas atividades. Templo, lugar também que não era acessível para todas as pessoas. Havia um limite para os estrangeiros, eles não poderiam passar de uma certa linha. Havia um lugar específico para as mulheres, elas também não poderiam passar de uma certa linha. Havia um lugar específico para os homens, que também não poderiam passar de uma certa linha que era reservada somente para os sacerdotes, e esses também tinham um limite, que somente o sacerdote principal poderia usufruir. Um lugar muito grande, multidão, muitos sacrifícios, muitos animais, muito sangue, muito fogo, uma performance extraordinária. Para nós hoje, naquele tempo, mais ainda. Algo de impressionar as pessoas. O outro sistema, o sistema da sinagoga, surge quando o povo, há muitos séculos antes, vai para o exílio. O templo havia sido destruído. A capital, Jerusalém, havia sido destruída, seus muros, seus palácios e o templo. E surge uma devoção mais simples, uma devoção mais relacional, mais centrada nas Escrituras do que nos rituais. Surge então o que se chama de sinagoga. Sinagoga, o significado seria assim uma assembleia, uma reunião de pessoas. Talvez o mesmo significado de igreja, uma assembleia, uma reunião de pessoas, uma comunidade. E nestes lugares, nessas sinagogas, grupos pequenos de pessoas se reuniam. Não somente homens, mas mulheres, crianças.
E estavam todos voltados para ouvir as Escrituras, para a oração e para a canção de hinos. Os salmos eram cantados. Um rabino, ou a pessoa que era responsável pela sinagoga, se levantava, abria o rolo, não tinha celular, não tinha papel, então o rolo provavelmente de couro de um animal. O texto não era dividido em capítulos e versículos, provavelmente era um rolo para cada livro da Bíblia, e a pessoa escolhia ou entendia a direção de um texto. Lia esse texto, fazia algum comentário, hinos eram cantados, orações eram feitas. Essa era a devoção da sinagoga. Jesus, ele no seu ministério e na sua vida cotidiana, ele faz uma opção. Jesus opta pelo tipo de devoção da sinagoga e não do templo. Quando Jesus vai ao templo, e é descrito aqui nas Escrituras, ele fica com muita raiva do que acontecia e do que havia se transformado o templo. E ele acaba tirando um chicote, quebrando as coisas onde eram vendidos os animais, os cambistas, e causa um alvoroço. Mas na sinagoga, Jesus sempre participava com devoção. E o texto inicia dizendo isso. No sábado, conforme o seu costume, ele foi à sinagoga. Jesus, desde criança, aprendeu o caminho da devoção comunitária. Desde criança, Jesus vai na sinagoga. E ali ele sempre ouviu a palavra, o Antigo Testamento que estava completo, as orientações do rabino, cantou os hinos, cantou os salmos com aquelas pessoas, fez as suas orações junto com a sua família e junto com aquelas outras pessoas. Ao sair da sinagoga se despediam. E eu diria que a nossa experiência de comunidade e das igrejas em geral não é uma experiência do templo, mas uma experiência parecida com a da sinagoga. Famílias que se reúnem para ouvir a palavra de Deus, para cantar juntas a sua fé e para fazerem juntas as suas orações. E Jesus vai ali como de costume. Mas também aquelas pessoas estão ali como de costume, como elas sempre fizeram. Todos os sábados, ir para a sinagoga, estar junto com os outros irmãos, para cantar, para orar, para ouvir a palavra. Hoje nós estamos retomando o nosso culto presencial. O meu desejo, a minha esperança, as minhas orações é para que a gente não tenha que voltar somente para o culto online, mas que a gente, com a graça de Deus, amplie isso, que nós possamos definitivamente estar juntos presencialmente, por enquanto no culto da manhã, mas depois estarmos juntos também no culto da noite. Como é bom estarmos juntos. A sinagoga provavelmente não era um lugar tão grande, tão elaborado quanto o nosso templo. Era um lugar simples, apertado, onde as pessoas estavam coladas umas às outras, cantando juntas como uma só família. Essa experiência da devoção comunitária de todas aquelas pessoas da tradição do povo de Deus. Todos os sábados elas iam para aquele lugar. E isso fazia parte da agenda, como faz parte da agenda o domingo para nós. Eu tenho 51 anos. Espero que não façam comentários, nem na sua cabeça. E faz 51 anos que todos os domingos eu vou à igreja.
estar com os irmãos. Antes de nascer, durante 9 meses, eu participei do culto. No ventre da minha mãe. Quando nasci, fui batizado lá na primeira IPI de Curitiba. E todos os domingos, essa é a minha agenda de estar junto com os irmãos. Talvez alguém possa pensar, mas o senhor é pastor, mas eu não nasci pastor. As crianças vão achar isso estranho, né? Algumas crianças acham que eu nasci pastor já cantando Pendão Real, alguma coisa assim, mas não é verdade. Eu nasci criança como vocês. E sempre estive. Nas minhas férias, no domingo, eu vou à igreja. E assim, talvez com mais leveza, porque eu não vou precisar pregar, não é? Eu vou poder estar sentado, cantar, receber oração, receber a bênção. Mas antes de mim, os meus pais também, por muitas décadas, por quase 80 anos, meus pais também participavam todo domingo nessa tradição do povo de Deus. Antes dos meus pais, os meus avós por muitas décadas. Meu avô por quase 80 anos, também, todos os domingos. Esse é um privilégio, Mas, como muitas coisas que são repetidas, acabam se naturalizando e ficando comum. Não é assim que acontece? Quando a gente acostuma muito com uma coisa ou com alguém, passa a ficar comum. Todo domingo na igreja vai ser sempre a mesma coisa. Eu imagino que aquelas pessoas, há 2000 anos atrás, foram nessa expectativa. Vai ser legal, nós vamos estar com os irmãos, a gente vai cantar, o rabino vai falar. Mais um dia comum. Eu imagino que algumas pessoas também pensassem assim, nossa, mas o mesmo salmo, cantar o mesmo hino de novo, será que não mudam? O rabino vai falar de novo, nossa, como ele é chato, como a voz dele é lenta, mas eu vou. Essa experiência comum da sinagoga, que talvez não seja experiência diferente nossa. Todo domingo, vamos lá. Nem sempre a gente gosta da música, nem sempre a gente gosta da mensagem, nem sempre a gente gosta da voz do pastor, nem sempre a gente gosta do lugar que a gente está sentado. Mas há algo mais importante, e é por isso que a gente vem, independentemente de qualquer coisa. Para aquelas pessoas, um sábado qualquer, que se tornou o sábado mais marcante de toda a história. O que aquelas pessoas esperavam ouvir, mas o que elas ouviram? Elas esperavam mais um culto simples, com canções, orações, a palavra do rabino, e voltarem para suas casas, para o almoço, no caso do sábado. Mas naquele dia específico, alguém diferente leu as Escrituras. Talvez eu pudesse dizer, alguém comum do relacionamento deles, porque o texto diz que Jesus fazia isso sempre. Mas naquele dia ele leu aquela palavra. E o texto é o texto do profeta Isaías, que fala do Messias. Ao ouvir aquelas palavras, eu imagino que os mais velhos devem ter pensado assim, esse texto eu já conheço, já ouvi muitas pregações sobre esse texto. Esse texto eu sei, é do profeta Isaías. Esse texto, um rabino já disse isso, outro rabino já disse outra coisa, outro rabino já disse outra coisa. E assim eu imagino que havia uma certa expectativa, mas talvez não uma alta expectativa. Vamos ouvir mais uma mensagem sobre o texto do profeta Isaías. O que eles esperavam ouvir?
O de sempre. O que eles esperavam cantar? O de sempre. O que eles esperavam orar? O de sempre. Mais um sábado comum, um sábado qualquer. Legal, importante, porque faz parte da nossa devoção, mais um sábado qualquer. Mas a pregação, ou a palavra que segue a leitura do texto bíblico foi essa. Jesus disse assim: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Talvez alguns comecem a pensar, mas o que ele está falando? O que isso significa? No nosso cenário do mundo evangélico brasileiro, grande parte das pessoas vai ao culto esperando uma mensagem de ajuda, de encorajamento, imaginando uma mensagem de uma nova lição, uma palavra que traga alguma novidade, esperando uma palavra que traga algum ganho, mais ou menos assim. Qual é a nova forma de eu conseguir alguma coisa de Deus? Quais são os 5 passos para eu conseguir alguma coisa de Deus? Quais são as 3 atitudes para eu conseguir alguma coisa de Deus? Quais são as 5 bênçãos que Deus tem para mim hoje? Esse é o mundo evangélico brasileiro. O centro é a pessoa, já não é mais Jesus. Mas o que Jesus diz é que aquele texto se cumpriu. Quantas vezes nós também, todos os domingos, nós estamos juntos e nós imaginamos assim, especialmente os mais velhos que já participam há décadas, dos cultos. Eu já sei o roteiro do culto, já sei o que vai acontecer. Conforme o texto que o pastor falar, eu já sei tudo o que ele vai dizer, já ouvi muitas mensagens, já sei os hinos de cor, a gente vai orar, mas é um domingo como os outros, um domingo qualquer. O que a gente espera quando a gente vem para estar junto aos domingos? Qual a tua expectativa? Talvez seja a mesma dessas pessoas de 2000 anos atrás. Nenhuma expectativa, já faz parte da agenda. Expectativas frustradas porque não é do jeito que você queria. Mas nessa manhã eu gostaria de falar uma coisa só. Uma coisa. As Escrituras, elas falam de Jesus. Tudo aponta para Ele. E quando a gente se reúne, a gente precisa se lembrar que Ele está presente. Ele está presente. Jesus disse, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu vou estar ali. Eu vou estar ali. Jesus também disse que Ele habitaria na sua igreja. Jesus está presente. Qual é a grande tristeza? É quando a gente participa de um culto e não percebe Jesus presente. Não que Ele não esteja presente, não que o programa não seja ambiente para Jesus, mas é porque a gente tem outra expectativa. Outra expectativa. Eu gostaria de convidar a nossa comunidade toda a mudar as lentes, para a gente colocar uma lente que enxergue Jesus, não só no culto, mas na vida. Jesus disse, hoje se cumpriu. Em outras palavras,
nada mais precisa ser acrescentado. Mas o mundo evangélico brasileiro só quer novidade, show, espetáculo, performance. Jesus não precisa estar presente no culto da maioria dos grupos chamados evangélicos. E eu diria mais, se ele estiver presente, ele pode estragar uma programação, porque provavelmente ele não concorda com algumas coisas. A beleza e a preciosidade de quando nós estamos juntos na nossa celebração comunitária, nos nossos pequenos grupos, é porque Jesus está presente. Não tem a ver com o programa, percebe? Não tem a ver com o espaço físico. Não tem a ver com qualquer outra coisa, a não ser com a promessa. Jesus disse: hoje se cumpriu, e definitivamente se cumpriu. Nada mais se acrescenta. Jesus está presente. E se nós desejarmos algo além de Jesus, é porque nós ainda não conhecemos quem realmente Ele é. Se nós desejamos ainda acrescentar algo além de Jesus, nos nossos encontros, na nossa vida, é porque nós ainda não o conhecemos de verdade. Quero convidar a nossa comunidade a usar essa lente que vem do Espírito, que enxerga Jesus presente na vida da gente. Jesus está presente aqui. Em vários atendimentos no gabinete pastoral, na oração final, eu oro assim: Jesus, obrigado porque você esteve presente e ouviu cada palavra. E não raramente eu vejo a reação de algumas pessoas assim: nossa, não tinha percebido. E talvez se tivesse percebido, não teria dito algumas coisas. Não que Jesus se importe. Eu diria mais, Jesus não se importa nem com palavrão. Crianças, não é para falar palavrão por causa disso. Deixa eu salvar os pais aqui. Mas Deus acolhe, né? Jesus Ele acolhe a gente. Ele sabe o que a gente sente, sabe? Ele não é legalista, moralista. Jesus não é assim. Mas nós perdemos essa dimensão, eu diria, sacramental. Jesus está presente. Nós vamos participar da ceia. Não é uma performance, não é um ritual. É a celebração de uma presença, a presença de alguém, a presença de Jesus. Porque se Jesus não está presente, não há performance e poder artístico que faça com que aquela reunião tenha algum valor, tenha algum sentido. O que é importante é a presença, não o roteiro. Pense numa festa de aniversário, que você fez tudo. Preparou bolo, salgadinhos, bebida, tudo extraordinariamente bem, tudo cronometrado, todo mundo cheiroso, bonito. Faltou aniversariante. Você ainda canta os parabéns? Você ainda celebra? Eu diria que isso acontece em muitas igrejas. O aniversariante nem está presente mais, mas a festa não pode parar. E celebram da mesma forma. Recentemente, alguém me contou que uma pessoa marcou o casamento e algum problema com o noivo, e ela decidiu romper o casamento, mas ela fez o casamento, ela casou com ela mesma e foi para a lua de mel sozinha. Noivo, para que um noivo no casamento? É assim que as pessoas estão pensando. Ser o centro. O centro é Jesus, sempre vai ser. Jesus está presente hoje aqui, dia 1º de agosto de 2021, nessa manhã. E o texto diz que as pessoas ficaram paradas para ouvir Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Para além de tudo, a gente ouvir a voz de Jesus.
perceber a presença dele aqui, porque daí tudo valeu a pena. E eu quero convidar vocês a desenvolver essa percepção, a aprender a perceber Jesus presente, a ressignificar os encontros, seja o nosso culto comunitário de domingo, seja a reunião do nosso pequeno grupo durante a semana, seja na sua casa com a sua família. Jesus está presente. Jesus está presente. E é isso que traz o valor, traz o significado. Nós estamos numa pandemia e por questões de restrições, limitações, não pudemos fazer o nosso culto de domingo aqui no templo, mas estamos juntos no ambiente online. Jesus está presente. Jesus está presente. Jesus não mora num lugar. Jesus está presente onde as pessoas o buscam de todo o coração. Da nossa parte, o que nós precisamos é construir no nosso coração uma atitude de acolher Jesus, de perceber Jesus, de enxergar Jesus, de trocar olhares com Jesus, de ouvi-lo falando no nosso coração durante o culto, num hino, numa mensagem, na presença de um irmão, no silêncio, numa oração. Jesus se manifesta de muitas maneiras, de muitas maneiras. O que nós esperamos ainda ouvir? Novidades? Não há novidade suficiente para contentar o coração humano. E nós estamos nesse tempo tecnológico em que esta obsolescência programada faz com que nós sempre sejamos insatisfeitos. O celular do ano passado já não nos satisfaz esse ano. O game do ano passado já não nos satisfaz esse ano. O carro do ano passado já não nos satisfaz. E nós imaginamos que isso também se aplica à nossa experiência de igreja, experiência de fé, e nós sempre estamos buscando algo novo. Jesus é suficiente ou ele não é nada para nós? Ele disse: já se cumpriu, tudo já foi feito, não há nada mais a ser acrescentado. Na sua vida, morte e ressurreição, Jesus revelou quem Deus é, o que Deus pensa e como Deus é. Ao morrer por nós que estávamos antes desconectados, perdidos, Ele prova o seu amor definitivamente, assumindo a nossa culpa, assumindo o nosso pecado e nos dando perdão. E ao ressuscitar e voltar para o Pai, Ele faz mais do que isso. Ele nos dá do seu Espírito Santo para mostrar que Ele quer morar em nós. Ele quer estar presente sempre, em todos os momentos, em todos os lugares. E a eternidade é marcada não por um lugar legal, uma espécie de spa gospel, sabe, um lugar bonito que tem tudo que a gente precisa. É céu porque é onde Deus habita. É tudo por causa de uma presença e não por causa de coisas. A eternidade é maravilhosa por causa de Jesus e não por coisas que nós vamos eventualmente receber ou desfrutar. Jesus é suficiente para nós. E Ele é suficiente nos nossos encontros comunitários, nos encontros dos pequenos grupos, na nossa casa, no exercício do nosso trabalho, da nossa vocação. Nos momentos de dificuldade, Jesus está presente, não se esqueça disso. Você pode estar em distanciamento físico de outras pessoas, mas isso não se aplica a Jesus. Jesus está sempre perto. Jesus está presente quando você não aguenta mais, não suporta mais,
Como algumas pessoas têm dito para mim: pastor, eu não estou em isolamento, eu estou em prisão domiciliar. Me ajuda, me tira daqui. Jesus está presente, Jesus está nessa mesma prisão que você, ok? Jesus está presente quando a gente não tem resposta para os desafios e problemas da vida. Jesus está presente quando o cônjuge diz que já não quer continuar o casamento. Jesus está presente quando os filhos dizem que já não querem mais morar com a gente. Jesus está presente quando você, filho, recebe a voz dos seus pais e que eles não querem mais você. Jesus está presente quando o patrão diz que você já não serve mais para ele. Jesus está presente quando você é acometido de uma doença grave. Jesus está presente quando você está no hospital. Jesus está presente quando você está numa UTI, mesmo que você não tenha essa percepção. Jesus está sempre presente. Por isso ele disse, há 2000 anos atrás: hoje se cumpriu. Hoje. Isso marca para trás o passado e para frente o futuro. Jesus é Deus presente com a gente sempre. Que nesse tempo de pandemia você possa renovar sua confiança em Jesus presente, de não olhar só para o cenário, não olhar só para o roteiro, não olhar só para aquilo que a sua visão alcança, mas pelo olhar da fé, pelo olhar do coração, perceber Jesus presente, Jesus falando, Jesus orientando, Jesus guiando, Jesus conduzindo. Jesus presente. Nós iremos participar da ceia. Eu quero convidá-los antes a fechar os seus olhos e nessa oração imaginativa perceber Jesus presente aqui entre nós, e de você fazer a sua oração pessoal agradecendo: Jesus, obrigado por estar aqui conosco. Jesus, obrigado por estar presente. Vamos ter esse tempo de oração e depois nós iremos cantar. Jesus está presente. Jesus está presente. Os irmãos estão presentes. Isso é privilégio, é bom estarmos juntos. Como Jesus sempre fazia, estar junto com seus irmãos de fé, o povo de Deus. Nós estamos juntos presencialmente, estamos juntos online. Eu quero convidar você a se levantar mais uma vez e nós cantarmos. Embora a canção diga de joelhos partamos nosso pão, é isso? Então a gente vai cantar de pé, de joelhos, ok? É verdade. Sagrado, né? De joelhos partamos nosso pão
Senhor, a Ti nós elevamos os nossos corações e a nossa mente com profunda gratidão pela Tua presença, por este pão e este vinho que nos falam do Teu sacrifício. O Senhor se deu por nós. O Senhor derramou um sangue puro, precioso, que nos lavou, nos purificou. O Senhor mostrou definitivamente o Seu amor. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos por esta obra maravilhosa que o Senhor fez nas nossas vidas. E ajuda-nos a perceber a Tua presença entre nós, em nós. Ajuda-nos a enxergarmos o Senhor Jesus aqui. Que isso restaure as nossas vidas, cure as nossas feridas, renove as nossas forças, aumente a nossa fé e nos leve na direção do Senhor. É essa a minha oração em nome de Jesus. Amém. Você tem então um cálice e um pão que está disponível para você. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por você. De maneira semelhante, depois de haver comido, pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebam dele todos, façam isso em memória de mim. Os irmãos e irmãs que estão em casa podem pegar então o pão e o cálice. Os irmãos que estão aqui também no templo. E nós vamos comer pão, beber o cálice juntos, celebrando a presença do Senhor Jesus entre nós e gratos pelo sacrifício dele. Se alguém não tem o kit, o cálice, o pão, faça um sinal. Se alguém precisar de ajuda também, faça um sinal, a gente pode ajudar. Eu estou vendo aqui no templo todos de máscara e eu fiquei pensando, como que vocês conseguiram comer o pão e beber o vinho com máscara assim? Eu nem vi ninguém tirando. Uau! Todos já comeram, todos já beberam. Bom nós estarmos juntos aqui, muito bom nós estarmos juntos aqui. Saudades também da nossa festa no estacionamento. Quem aqui está com saudade da festa no estacionamento? Levanta a mão. Quem aqui está com a saudade da Fabiola pôr fogo na criançada na festa do estacionamento? Quem aqui está com saudade dos irmãos e irmãs que não estão aqui? Levanta a mão. Você que está em casa, eu sei que você também levantou a mão. Como é bom nós podemos ter a certeza de que o vínculo, o laço que nos une é maior do que essa pandemia que nos isolou. Nós continuamos irmãos e irmãs em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a fazer a sua oração em favor dos irmãos e das irmãs. Você possa levantar a sua mão, estender a sua mão em alguma direção e fazer a sua oração pelos irmãos e irmãs. Ore por aqueles nomes que Deus colocar no seu coração. Todos nós aqui que estamos no templo, todos que estão nas suas casas, vamos estender as nossas mãos e
fazer essas orações. Ore pelos irmãos, pelas irmãs, pedindo a bênção de Deus. Coloque os nomes que Deus colocar no seu coração diante dele e vamos ter esse tempo de intercessão.
E o Senhor Jesus ensinou a sua comunidade de fé, os seus discípulos, a orar juntos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós então retomamos o nosso culto presencial aos domingos pela manhã, às 9h30. Então, com o coração grato a Deus, continuamos orando para que a gente possa avançar, né? E podemos novamente nos abraçar. Eu não sei porquê, mas isso está no meu coração. E fazer festa também no estacionamento, é o que eu mais quero, certo? Festa no estacionamento, a gente poder ter um dia inteiro para conversar, cantar, ouvir música boa, comer, né? Para aqueles que gostam. Ver as atrações que a Fabíola, sei lá, vai preparar aí. Todo mundo, né? As crianças, os mais velhos, até cachorros, né? Nós temos nas nossas festas, então, momento maravilhoso. Também lembrar os irmãos que permaneçam fiel nas suas contribuições, né? Com seus dízimos, suas ofertas que podem ser feitas através de depósito e transferência. Isso tem permitido que a gente continue como igreja os nossos projetos missionários, a nossa campanha solidária também, de atender muitas e muitas pessoas que necessitam. Nós estamos num tempo muito difícil. A pobreza, a miséria está aumentando. O número de pessoas que dormem na rua tem aumentado muito, muito. Essa semana, um grupo de pessoas também da nossa comunidade saiu distribuindo cobertores, né? E outras coisas para as pessoas que estão na rua. Esse é um tempo da igreja não pensar em si mesma, é o tempo da igreja pensar em como ser misericordiosa com os outros, como ajudar os outros. Como ajudar os outros. Lembramos também da nossa torre de oração. Quarta-feira, o dia reservado, né, específico para as nossas orações. Muitos irmãos separam 1 hora, estão na escala. Se você quiser fazer parte dessa escala de oração, fale comigo, com a presbítera Regina. E a nossa torre de oração começa às 6 da manhã com o nosso encontro online pelo Zoom. Também precisamos intensificar a nossa vida de oração. Olhe para quem está aqui com você. Você pode se despedir dando um oi, um tchau. Não, despedir é tchau, né? E olhar aí. Nós temos que seguir todos os protocolos e assim a gente vai receber a bênção do Senhor. Os que estão aqui presencialmente, os que estão aqui pela plataforma online, né? Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro por onde você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja de trás de ti, te guardando, te protegendo, te livrando de todo o mal. Que o Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado para te apoiar, te sustentar, te levantar se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual a tua vida foi construída, por isso não pode ser abalada nem destruída. Que o Deus de todo amor e graça derrame coisas boas sobre a tua vida, supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, a força, o consolo do Espírito Santo esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.